Capítulo 1, versículo 8, Atos dos Apóstolos. Assim vai se ler a palavra de Deus. Mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Graças a Deus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Versículo de número 1 a 4 e depois 41, 42 a 47. Diz o seguinte a palavra de Deus. Cumprindo-se, o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Versículo de número 41. Assim vai se ler a palavra de Deus. 41 versículo diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos segundo cada um necessitasse. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aleluia. Graças a Deus. Fecha seus olhos. Damos-te graças, Pai. Louvamos o teu nome e te engrandecemos. Obrigado por nos dar o privilégio de ouvir a sua palavra. Confiamos e esperamos em ti. Senhor, capacita este pregador que precisa da tua graça para poder entregar a mensagem. Pedimos, Senhor Deus, que capacite também a igreja na compreensão da mensagem. Que todos nós sejamos, Pai amado, nesta noite transformados, capacitados e cheios, Senhor, da Tua glória, da Tua presença, do Teu Espírito e da Tua graça. Seja o Senhor na dianteira e o Seu nome seja louvado, Pai, em nome de Jesus. Todo aquele que crê, diga amém. E graças a Deus. Se puder, traga uma salva de palmas para a glória de Deus, bem forte, que puderes. Em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo número 1. E Jesus vai ascender aos céus. Aqui, como lemos no versículo 8, são as últimas considerações de Jesus, ou se não, as últimas recomendações. A Bíblia diz que então Jesus, ele ordena, segundo no livro de João, ou no Evangelho de João, ordena os discípulos para que eles vão até um certo ponto, para que lá se encontrem. E desta forma, Jesus os despede para poder se ascender aos céus. Antes de Jesus ascender aos céus, ele recomenda aos seus discípulos. Ele diz para eles que é importante que eles fiquem em Jerusalém. Porque uma das grandes preocupações dos seus discípulos era o que aconteceria depois. Será que Jesus iria restituir o reino a Israel? Uma vez que os judeus encontravam-se oprimidos pelos romanos. Então a preocupação dos discípulos era se Jesus devolveria o poder ao povo. Entretanto, Jesus disse para eles: não importa a vós saber dos tempos, do dia, da hora e do momento. Entretanto, há uma coisa que é importante para vocês. Na verdade, Jesus não está a ignorar a pergunta de Pedro ou de um dos discípulos. Jesus está a responder. Jesus está a dizer: a restauração do reino será dada
os povos, aqueles que creem, aqueles que temem, aqueles que andam segundo a palavra, poderão reinar comigo. Aqueles que andam segundo os meus princípios, eles reinarão. Mas antes deles reinarem no reino vindouro, eles reinarão agora também. Mas para que eles reinem, precisarão de ser revestidos de poder. Alguém veio à igreja hoje? Alguém está aqui? Jesus está a dizer. Eles disseram, Senhor, quando é que vai restituir o reino para nós? Jesus diz que não compete a vós saber os tempos. Tempos para quê? Para que se restitua esse reino visível que vocês estão à espera. Para que se restitua a terra. Porque a Bíblia diz que Jesus reinará sobre esta terra por pelo menos 1000 anos. Antes desta terra ser destruída completamente, onde haverá um novo céu e uma nova terra. Jesus estabelecerá o seu reino aqui por 1000 anos. Depois de destruir isto, desaparece. E então aí viveremos aquilo que se chama de eternidade. Então a Bíblia diz que haverão 12 portas. E nessas 12 portas da cidade haverá o nome dos seus discípulos ou dos seus apóstolos. Então Jesus está claro aqui sobre que eles reinarão aqui nesta terra. Eles regerão as nações nesta terra. Mas está a dizer que sobre este tempo aí, não importa o que eu te diga agora. Fica tranquilo, Pedro. Fica tranquilo. Porque uma coisa vai te acontecer aqui. Antes de reinares lá, vais reinar agora. Importa que fique em Jerusalém até que venha sobre vós o Espírito Santo. Então ele diz: até que venha sobre vós o Espírito Santo, e então recebereis virtude, recebereis poder. Existe uma coisa que me preocupa na minha geração. É uma geração que vai atrás de poder. Jesus, quando recomendou os apóstolos acerca da recessão de poder, disse: fiquem onde estão. Meu Deus, alguém veio à igreja hoje? Há pessoas que se movem de um lado para o outro à procura do poder. Jesus lhes fez entender que o poder não se procura, o poder se espera pelo revestimento. Alguém veio à igreja? Diz que fiquem em Jerusalém. O que significa que fica no teu quarto, fica na tua sala, fica no teu quintal, fica aí onde você está sentado, fica aí onde você está de pé, porque o poder não se encontra onde se procura, mas o poder desce do Pai das luzes, sendo concedido no descer do Espírito Santo sobre a nossa vida. Aleluia! Alguém veio à igreja? E recebereis virtude. Fiquem em Jerusalém. Então, Atos capítulo 2 diz que cumpriu-se esses dias, indo eles à procura. Disse isso Atos diz que cumpriu-se esse dia, indo eles à procura. Disse isso? Indo eles atrás, indo eles à busca, na Nigéria, na Espanha, na Inglaterra, na Suíça, em Moçambique, na Bélgica. Disse isso? Não, diz que estando, pois, reunidos. Alguém veio à igreja hoje? Estando, pois, reunidos, desceu sobre eles o Espírito Santo como um som veemente e impetuoso e encheu a sala onde eles estavam. Aleluia! Oh, meu Deus, alguém veio à igreja? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos. Não, está fraco. Eu vim à igreja de pessoas de 150 anos para cima. Alguém aqui jovem nessa igreja? Estavam todos. Ainda está fraco? Estavam todos. Ainda está fraco? Estavam todos. Aquele que sabia como é que se alcança o poder, não disse movam-se, disse fiquem. Não disse ide e buscai,
disse: ficai. Alguém veio à igreja? Disse: samsekan na munga kona, nyimani la munga nyima kona. Fique onde estão. Virá sobre vós o Espírito Santo. Quando vier o Espírito Santo, o que ele fará? Vos dará virtude. Aleluia! Irmãos, existe um problema na mente do crente. E esse é um problema que precisa de ser vencido pelo próprio crente. O crente pode acreditar que recebeu o Espírito Santo, mas não pode acreditar que ao receber o Espírito Santo, recebeu virtude. Todo crente diz: eu tenho o Espírito Santo. E você lhe pergunta: você tem virtude? Diz: não, não tenho. Tenho que buscar. Entendeu agora o problema do crente? Entenderam o problema do crente, né? O problema do crente diz que eu recebi o Espírito Santo. Não tem problema. Se eu levantar um crente agora e perguntar: você tem o Espírito Santo? A dizer: sim, tenho. E eu lhe perguntar: você tem poder? A dizer: não. Esse eu tenho que buscar. Esquecemos que não há um outro sítio para achar o poder fora do Espírito Santo. Quando você o recebe, você recebe o conteúdo, recebe o produto, recebe o kit completo. Está tudo ali. Entrou o Espírito Santo, entrou a virtude de Deus na nossa vida. Alguém está aqui na igreja? Alguém veio à igreja hoje? Então, é por isso que esses homens, observe aqui, eles estão reunidos, estão conscientes de que aquele que disse que enviaria o Espírito Santo não é mentiroso. Uma vez que ele disse que o Espírito viria, o Espírito virá. E veio o Espírito conforme a promessa dele. E neste dia de Pentecostes, eu gosto da Bíblia, porque ela escreve o dia. Ela descreve, aliás, o dia e deixa claramente que foi um dia exato. Irmãos, é importante a gente compreender que a Bíblia é um livro didático, é um livro informativo, é um livro que esclarece as nossas dúvidas. Ou seja, há pessoas que até hoje dizem para si mesmas: eu estou a orar há muito tempo, nunca recebi poder. Eu estou a fazer isto há muito tempo, mas nunca recebi poder. Mas a Bíblia é clara. Ela diz: olha, meus queridos, há um dia específico estabelecido na nossa vida para nós recebermos este poder. Qual é este dia, pastor? É o dia em que nós recebemos o Espírito Santo. Aleluia! Alguém veio à igreja? Quando eu recebo o Espírito Santo, esse é o dia em que eu recebo o poder. Aleluia! Não há um outro dia em que Pedro saiu à busca do poder para que a sua sombra fosse usada para curar os enfermos. Não há um outro dia que os apóstolos oraram a pedir poder para que Deus pudesse agir e atuar através da vida deles. Não, 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 não. A Bíblia diz mais adiante que quando eles oraram, pediram uma coisa. Disseram: Senhor, dê-nos ousadia. Dê-nos ousadia. Poder já recebemos. O Espírito já desceu sobre nós. E nós agora somos usados para levantar paralíticos. Aliás, quando nós íamos para a igreja ou para o templo, nós encontramos um paralítico à frente da porta. E este paralítico estava a pedir. Enquanto ele nos pedia, nós dissemos: olha bem para nós. E ele olhou e nós dissemos: não temos ouro, não temos prata, mas aquilo que nós temos, nós te damos. E em nome de Jesus, levanta-te e anda. Aleluia! Levantou o paralítico e nós não pedimos, porque o poder já está sobre nós. No dia de Pentecostes, nós recebemos. Alguém veio à igreja aqui? O problema nosso está aqui, meus irmãos, está aqui. Esse é o nosso problema. O problema somos nós mesmos. Nós não acreditamos na pessoa do Espírito Santo, nem na capacidade que ele tem de fazer o que ele pode fazer através de nós quando ele está na nossa vida. Aleluia! É por isso que falsos profetas
estão a ganhar espaço, a fazer propaganda, porque aqueles que receberam o Espírito de Deus ignoraram, negaram, deixaram de admitir e reconhecer que receberam poder. Aleluia, querida igreja. Então, as pessoas hoje estão confusas. O que é milagre? O que é poder? O que Deus faz? O que Deus não faz? Porque aqueles que receberam, aqueles que se dedicam, aqueles que querem a verdade, eles dizem para si mesmos: eu não recebi nada, eu não posso nada, eu não faço nada, eu não acredito em nada. Alguém está aqui na igreja? Alguém veio aqui? Aleluia! Eu gosto de pregar sobre santidade, eu gosto de pregar sobre justiça. E raramente eu prego sobre milagres, porque milagres não são a mensagem. Mensagem é aquilo que tem que se entregar às pessoas. Mensagens é testemunho que a gente dá sobre o que Deus pode fazer. Entretanto, há um cuidado que eu procuro sempre ter comigo mesmo: deixar de ser incrédulo, ou seja, não me tornar incrédulo. Porque as pessoas pensam que quando nós cremos, quando nós pregamos sobre santificação, justiça, retidão, amor de Deus, aquilo que é a doutrina, posso assim dizer, porque milagres não são doutrina. Prega-se a sã doutrina e vive-se os milagres. Nós estamos a dizer: prega-se o quê? E vive-se o quê? É por isso que ele disse que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Depois diziam: e com as mãos dos apóstolos Deus realizava. Não disse que Deus pregava os milagres, mas as pessoas viviam a doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos pregavam a. É isso. Prega essa doutrina e vive-se os milagres. Alguém vem à igreja? Então, quando nós não temos consciência disso, começamos a entender que não, eu sou um simples crente, não há poder de Deus na minha vida para realizar milagres. Mas observa aqui o que o poder de Deus faz. Número 1, irmã Wilma, o poder de Deus encheu a vida deles, estavam ali. Quando o Espírito desce, o poder de Deus se manifesta sobre eles, a primeira coisa que eles fizeram foi orar em línguas. Oraram em línguas. Orando eles em línguas, o povo que estava ali ficou maravilhado. Disse: o que é isto? Como é que essas pessoas que não falam a minha língua, nem estudaram, foram capacitados a falar a língua que eu falo? Observe que quando você falava de alguém que vivia na Galileia, um galileu, você estava a falar da pessoa mais simples possível e analfabeta possível daquele tempo. Porque a região da Galileia era a região habitada maioritariamente por pescadores. É por isso que pessoas que viviam lá eram pessoas não estudadas. Não digo que nos dias atuais os pescadores não são estudados. Não me compreendam mal. O que estou a dizer é que nos tempos antigos, profissões como essas eram profissões de pessoas não muito não cultas. Então, é por isso, meus irmãos, que quando ouviram eles a falarem na língua dos elamitas, na língua dos gregos, na língua dos outros, pararam e disseram: como é que é possível? Esses cidadãos são galileus. Alguém vem à igreja? E quando Pedro levantou para dar testemunho sobre Jesus, no meio dos fariseus, no meio dos grandes mestres, disseram: é tão espantoso, é tão admiroso. Admiroso, existe isso? Mas inventei hoje. É tão maravilhoso que, sendo que este homem é um indouto, ou seja, é alguém que não é dotado de conhecimento, não é? Este homem consegue nos falar com tamanha sabedoria. Ou seja, sabiam que Pedro não era capaz de falar o que ele falava, mas havia poder em Pedro. Alguém veio à igreja hoje? Quando você tem o Espírito de Deus, significa que habita em ti o poder de Deus. Aleluia! O Espírito de Deus não é o poder de Deus, mas a presença do Espírito de Deus automaticamente confere poder. Vê alguém à igreja? É por isso que Jesus não disse que o Espírito Santo é o poder, né? Diz que quando Ele descer sobre vós, vocês receberão. Fiquei surpreso. Vem à igreja, certo?
Quando vocês descerem receber o Espírito Santo, receberão. Aonde receber? Ok, escuta o que Jesus diz aqui, só para entender aqui. Entender o que Jesus fala. Versículo 8, capítulo 1. Diz o que aí? E recebereis o quê? Diz o quê? 1:8, diz o quê? Mas recebereis o quê? Recebereis? Quando o quê? Sobre vós. Quando o quê? E recebereis virtudes do quê? Do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Quando o Espírito Santo vier, ele vos dará virtude. Alguém está entendendo isso? Ele é o Consolador, ele é o Espírito de Deus. Ele é a pessoa, ele é a presença de Deus. Mas quando ele vier sobre vocês, vocês vão receber virtude. Quando ele desce sobre eles, eles recebem virtude. Quem não falava a língua dos outros, falava. Eu lembro-me de um missionário que foi para uma região onde era difícil comunicar com aqueles povos porque não entendiam o que ele estava a dizer. Ele até chegou a ficar doente naquela região porque havia muito mosquito, não sei o quê. Passou mal. Mas o homem era tão apaixonado por missões que ele um dia levou a sua Bíblia e depois pegou uma Bíblia que foi escrita na língua daquele povo ali. Foi ficar num sítio. Vocês sabem que quando a água começa, quando a maré está baixa, há sítios onde a água desaparece e fica ali Então ele foi ficar num sítio mais ou menos assim como aquele. Por pelo menos 3 dias, ou 3 dias ou uma semana, salvo erro. Espero não estar equivocado no número de dias. Ele ficou a orar ali, deitou-se ali. Quando ele deita-se ali e busca a face de Deus, quando ele acorda depois daqueles dias, é incrível. O homem já entende tudo o que eles falam e já fala tudo aquilo que eles falam. Quando ele volta lá para falar, os viventes dali disseram: não é possível. E recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo. Alguém entendeu aqui? É isso. É isto que nós temos que entender. Paulo diz que porque as nossas armas são tão perigosas, são tão poderosas, capaz de destruir fortalezas do inimigo. Não brinca com o crente. O crente só precisa de despertar a sua própria mente e começar a ficar consciente daquilo que ele detém. Alguém está aqui na igreja? Quando o crente meter aquela chave que nós metíamos naquele alarme antigo para despertar o alarme e fazer com que o alarme comece a funcionar, quando o crente meter essa chave e tirar todo o pensamento negativo que ele tem e começar a entender que não, eu sou filho de Deus, sou servo de Deus, tenho o Espírito de Deus, o poder de Deus está sobre a minha vida. Alguém vai à igreja hoje? Esta é a consciência que temos que ter. Porque nós temos o Espírito de Deus. A não ser que não tenhamos o Espírito de Deus. Mas se temos o Espírito de Deus, habita em nós o poder de Deus. Aleluia, aqui na igreja. Vem alguém? Então, queridos, eles falam em outras línguas. Este é o primeiro sinal que demonstra que quando eles receberam o Espírito Santo, também receberam porque já podem ouvir os outros e podem falar com os outros. Mas há uma coisa impressionante aqui, é que quando o Espírito Santo desce sobre eles, não lhes confere só o poder de eles falarem em outras línguas, mas lhes confere o poder de eles poderem testemunhar sobre Jesus. É por isso que observe que eles pregam para aquelas pessoas ali começam a crer. Foram 3.000 pessoas que creram. Esse é um dos outros dilemas nesta geração. Por que nós não pregamos o Evangelho? Por que nós não evangelizamos? Podemos ter recebido o Espírito Santo, mas ainda não entendemos o poder que está sobre nós. Quando Pedro começa a falar, as pessoas se converteram. As pessoas ouviram: pastor, será que quando eu pregar o Evangelho todos vão se converter? Não é isso que estamos a dizer.
Mas estamos a dizer que Pedro, quando recebeu o Espírito Santo e recebeu o poder, a Bíblia diz que ele levantou. Ninguém recebe o Espírito Santo e está consciente do poder de Deus na sua vida e permanece sentado. Pedro levantou e deu testemunho de Jesus. E 3.000 pessoas creram. O que é que você está fazendo com o poder de Deus que está na sua vida? Está sentado ou está levantado? Aleluia. Terceira coisa que aconteceu. Primeiro, falaram em línguas. Segundo, ganharam os outros. Porque receberam o Espírito Santo e têm poder. Poder não é para chegar na igreja e dizer, você te toca, você... Não. Poder é para testemunhar Jesus. Recebereis virtudes e sereis minhas. Eu tenho poder. Poder. Anda cá, irmão Ivan. Poder. Não é para isso. É para chamar os que estão longe, para que saiam da morte e venham para a vida. Alguém pode aplaudir a Jesus nesta noite aqui? Aleluia! Graças a Deus. Então, você precisa de questionar-se a si mesmo. Não estou a fazer nada no reino. Passa-se um ano e eu não ganhei uma alma. O que é que se passa comigo? Será que eu tenho o Espírito de Deus? E se eu tenho, o que é que eu estou a fazer com o poder que eu recebi? Se eu tenho o Espírito de Deus, o que é que eu estou a fazer? What I'm doing? Quando, meus irmãos, escutem aqui. Escutem aqui. Veja aqui o que é que vai dizer aqui. Oh, meu Deus, aleluia. Veja o que é que vai dizer aqui no capítulo de número... Aqui. Capítulo de número 2, versículo 14. Diz o que aí? Pondo-se que? Pedro fazendo o quê? Pedro, porém, o quê? Pondo-se em pé. Não é isso? Versículo 14, capítulo 2. Não é isso, meus queridos? Alguém já chegou? Atos mesmo. Já chegaram? Aleluia. Já chegaram, queridos? Aí mesmo em Atos, capítulo 2, versículo 14. Já está? Não se preocupe. Ali atrás. Aleluia. Capítulo 2, versículo 14. Diz o que aí? Pedro, porém, fazendo o quê? Pondo-se em pé. Sozinho? Com quem? Com Josué. O que ele fez? Pôs-se em pé e ficou calado. Fez o quê? Fez o quê? A tua voz está calada por quê? Por que você está em silêncio? Quem é que ouve a tua voz lá na morte onde ele está? Quem é que ouve a tua voz lá nas trevas onde ele está? Quem é que ouve? Pedro, tendo recebido o Espírito Santo lhe conferiu o poder, falou em línguas. O crente hoje só para não falar em línguas. Eu quero poder para quê? Ok, ponha-se em pé e clame e traga os outros para o reino de Deus. Aleluia. Não para aí. Eu falo em línguas, tudo bem. Quantas almas ganhou em um ano? Quantas pessoas você levou para Jesus em um ano? Quantas pessoas você falou de Jesus em um ano? Quantas pessoas você testemunhou de Jesus em um ano? Mas eu falo em línguas. Sim, não tem problema, mas quantas? As línguas de Pedro não terminaram em ser línguas. Elas foram línguas e depois de ser línguas, Pedro levantou e testificou pelo poder de Deus que estava sobre ele, chamou as pessoas para Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Talvez seja a última vez que eu vou pregar hoje na minha vida. Talvez seja o último dia nós já nos vermos. Mas uma coisa eu te peço. Podemos nos ver de novo. Não estou a fazer discurso de despedida. Só apenas te digo uma coisa. Se você é crente
Você é crente. Você precisa de ganhar almas para Cristo. Nós somos tão bons mesmo, que queremos entrar no reino sozinhos. Tanta bondade. Queremos entrar no reino como? Sozinhos. Somos tão bons. Jesus é tão mau que ele morreu para ele mesmo. Não é isso? O que você fez para Jesus? Para ele morrer por ti. A Bíblia diz que sendo nós, sendo nós, o quê? Ainda pecadores, Deus provou o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós. Entendeu o que é bondade? É a capacidade que você tem de morrer pelos outros. A capacidade que você tem de se levantar pelos outros. Isso é amor. Não podemos ficar com a mensagem do Evangelho só para nós. Há pessoas que estão a morrer dia após dia. Agora que estou a falar, 5, 10, 30, 50 pessoas estão a morrer sem ter ouvido o Evangelho de Cristo. No teu bairro mesmo. Não são crentes e você conhece, mas você tem vergonha de lhes falar de Jesus. O que eles vão pensar? Ou não, eu até posso falar, mas não há onde crer. Você não é o juiz. Apenas pregue. Aleluia. Você não é o. Apenas pregue. Pedro teria dito: esses 3.000 não hão de ouvir, nem conheceram o mestre estes. Mas Pedro levanta e diz: ei, irmãos, o que vocês estão a ver aqui não é embriaguez. Nós recebemos o Espírito conforme a promessa. Alguns nem sabiam que Joel escreveu sobre a descida do Espírito Santo, mas disse conforme a promessa que está escrita no livro do profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E adiantou, disse: sim, estamos aqui para testemunhar sobre aquele Cristo que vocês crucificaram. Nós, homens pecadores, ou vocês, homens pecadores, crucificaram Cristo, um homem bom que Deus ungiu com o Espírito Santo e lhe deu virtude, andou por toda a terra, curou os enfermos e fez coisas, mas vocês o crucificaram. Deu testemunho. E eu o que faço? O que eu faço? What I'm doing? What I'm doing? Estou salvo, eu? Sozinho? Vou. Você tem que se revoltar. Começa a ganhar almas. Levanta. Você recebeu o Espírito Santo. Você tem virtude para falar em línguas, sim, mas também para ganhar almas. Vê alguém à igreja hoje? Perceba aqui só para entender que isto aqui vai mais. No versículo do número 41, observe, irmão Wilma, ele se levanta para pregar e testemunhar sobre Cristo e as pessoas se convertem. Mas o testemunho de Cristo vai além. Porque temos que perceber que o poder que a igreja recebe, que o povo recebe quando recebe o Espírito Santo, não é só para operar milagres, mas é para viver o Evangelho. Observe, receberam o Evangelho, ok? Falaram em línguas, receberam o Evangelho, não é isso? Agora vivem segundo o Evangelho. Versículo 41, o que acontece com eles? De sorte que foram batizados. Esses homens foram batizados. O que aconteceu com eles? Fizeram o quê? E os de bom grado fizeram o quê? Receberam a sua palavra. Pedro pregou a palavra e eles foram batizados. Cumpriram aquilo que é a doutrina de Cristo. Vamos lá. Mas o quê? E naquele dia o que aconteceu? Aqui não era preciso propaganda
por panfleto. Onde está o poder? O poder de Deus não está quando você fala do poder, mas está quando você apresenta Cristo, que é o poder. Cristo é o centro do poder. Escuta, Paulo diz: quando eu vim ter convosco, não vim ter convosco com palavras persuasivas, mas eu vim ter convosco com demonstração de poder. E a demonstração do poder que Paulo se refere é apresentar Cristo crucificado. E não, quando ele chega, quando Pedro apresenta a eles a Jesus, esses homens de bom grado se entregam. Não é isso, meus irmãos? E o que acontece? 3.000 almas se entregam. Significa que se você se propor nesta noite a ser um ganhador de almas, a deixar o poder que você recebeu quando o Espírito Santo te encheu fluir, em vez de o limitar, você vai ganhar almas de forma que você vai se perguntar: mas como eu acredito que até o Pedro parou de dizer: quem juntava 3.000 pessoas numa sentada era o mestre. Me lembro que o mestre alimentou 5.000 pessoas. Eu, Pedro, já congrego 3. Alguém vai à igreja? É Pedro, talvez já se perguntar: mas eu só me lembro do mestre a fazer isso. Mas o problema é que a virtude também já está sobre ele. Alguém vai à igreja aqui? É isso. E você também vai se questionar: mas como é possível? Todo o meu bairro já está a seguir a Jesus. Todos estão a seguir a Jesus na minha escola. Todos aqueles que eu falo de Jesus. O que está a acontecer comigo? De onde é que vem isso? Ele disse: quando receberes virtude, sereis minhas testemunhas. Aleluia! Em Jerusalém, na Samaria, até os confins da terra. Está sentado por quê? Quem há de ir aos confins da terra? Quem há de pregar em Jerusalém? Quem há de pregar na Samaria? Quem? If you are seated, just looking. Pastor, há de vir pregar uma palavra. Eu devia cumprir meu papel e ir embora. And what are you doing? Está a fazer o quê? Está a fazer o quê? Pastor, então você não evangeliza? Eu evangelizo. Falo com pessoas sobre Jesus. And what are you doing? Da mesma forma que eu falo de Jesus contigo aqui, também falo de Jesus com outras pessoas lá fora. Você fala? Você ganha almas? Good. Não ganha? Começa agora. Levanta-te. Porque não fomos chamados para temer e tremer. Fomos chamados para ficar de pé. Aleluia. Alguém veio aqui hoje? Alguém vai ficar de pé aqui hoje? Aleluia. Vamos lá concluir aqui. Veja só o que ele vai dizer no versículo de número 42, não é isso? Perseverar, veja só, o poder faz isso. O poder, quando você recebe o Espírito Santo, o poder que está em ti, eu quero falar em Xangana. Quando você pega um ferro, né? Está vendo um ferro? Está nas tuas mãos o ferro, né? E você o dobra para que ele ganhe a forma que você. É isso que o poder faz. Quando alguém diz que tem poder de Deus e não é moldado segundo o poder daquele que lhe deu o poder, há problema. Logo loko matimba ya loyi anga kunika matimba manga ku bendi. Os que entendem Xangana entenderam o que eu disse. A benda é pegar algo que é duro, você dobrar até ganhar a forma que você quer. This is what the power of God do. Quando alguém diz que tem poder, ainda me joga na toalha. Angana matimba escoimbo. Aí a maioria está na Nigéria ou está a fazer coisas porque imitar alguém ou alguma coisa não é poder. Quando o poder entra, te benda. Para você perceber que eu perceber que a irmã Célia tem um poder de Deus, é de ver se este poder, quando entrou, primeiro moldou a ela ou não. Porque o poder não vai sair, curar, levantar paralítico, abrir os olhos dos cegos, enquanto não bendou você.
Amém. É um poder que serve para os outros. Para ti não funciona. Esse poder primeiro tem que vir pegar o que também está cego em ti. Para vir pegar o que está paralítico em ti. O que está paralítico em ti é o caráter. Então é de chegar também fazer o caráter se levantar. Dizer, não tenho ouro, não tenho prata. Caráter, levanta-te em nome de Jesus. Aleluia. Não é sair dizer em nome de Jesus, levanta. E você lá dentro está deitado no pecado. Acabou o amém aqui nessa igreja? Então, não é ver pessoa ali, é um divorciado, um alcoolizado, porque o meu sapato. Você vê o caráter, logo você tem que entender que esse aqui não tem poder de Deus. Escuta o que Pedro diz. Jesus Cristo, homem. Escuta, veja só o testemunho para você saber que recebeu o poder aqui. Vamos lá, escuta aqui. Para você entender o que estamos a pregar aqui. Senão você vai dizer que não, pastor, você só está a dizer. Quando nós estamos aqui sempre a pregar santidade, estamos a preparar porque você recebeu o poder. Não se prega a santidade para pessoas que não receberam poder. O poder que você recebeu, Deus está nos a dizer para esses aí não ficarem parecer que não receberam. Prega a santidade até eles ganharem forma ao nível do poder que eles receberam. Isso não era para essa igreja. Entendeu, querido? Como? Logo vai falar matimba vai autom zo diga shlo vula shaka va mkalanga moya vo vula matimba ntsena avana matimba loko va ni matimba hi matimba xikwembu hikusa matimba xikwembu na mange se na opera ra mchumu yi vona mazenga ku benda wena. Vem alguém aqui? Então só para perceber o que estamos a dizer. Podemos? Podemos, né? Não um partido, mas podemos. Ok, vamos aqui. Ok, vamos lá, queridos, aqui. Vamos lá, aqui. Eu quero essa passagem aqui. Aqui. Vamos lá. Pedro dá testemunho. Aqui, vamos lá. Varões e irmãos, versículo 29, capítulo 2. Seja-me lícito dizer-vos livremente acerca... Não, quero aqui. Acho que é antes disso. Varões israelitas, vamos lá, versículo 22, queridos, é 22. Aí no capítulo 2. Já chegaram no capítulo 2? Versículo 22, escuta aqui. Varões israelitas, escutai estas palavras. Jesus, quem? Nazareno. Ele não vai dizer... Quando alguém diz Jesus Nazareno, está lá a dar a identidade humana. Deus não é Nazareno. Deus não tem residência aqui na terra, tipo dizer ali Jesus, Deus mora naquele bairro ali dos nazarenos. Não. Mas na forma humana, Jesus era um Nazareno. Que lindo. Então tudo que você há de ouvir aqui é característica de um homem que recebeu virtude de Deus. Lindo. Que lindo. Que lindo. Vamos lá aqui. Jesus Nazareno, varão entre vós, com o quê? O quê? Que Deus por ele fez. Bem sabeis. A este que vos foi entregue por determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucifixo, matais pelas mãos dos injustos. Ou seja, este Jesus aqui, Pedro está a dizer que este Jesus aqui que vocês crucificaram era justo, mas ele foi morto pelas mãos dos injustos. E este aqui era alguém que Deus se agradava dele. Porque recebeu o poder para fazer exatamente isso. Quando ele vai para a casa do Cornélio, diz que esse Jesus, um varão, um homem bom, não é isso? Que fazia o bem. Amém? Fazia o bem. Pode ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 10, para você entender isso que estamos a dizer aqui. Que esse Jesus era um varão que fazia o bem. Vamos lá aqui.
Oh, meu Deus, vamos concluir agora, tá bem, queridos? Vamos ler aqui, versículo do número 38. Podemos começar do número 35. 34. E abrindo a Pedro a boca, disse: reconheço na verdade que Deus não faz distinção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel anunciando a paz. Por quê? Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vez bom saber, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu quem? Jesus de Nazaré. Com quê? E com quê? O qual fez o quê porque recebeu virtude? Andou fazendo o... É rancoroso, é odioso, fala mal com os irmãos na igreja, humilha, mas diz que tem poder. E vocês veem nos vídeos a forma como fala com os irmãos. Você não é nada. Eu posso te mostrar agora, o meu sapato vale 5.000. E você, aquele tem poder. Acabou a amém aqui na igreja, viu, né? Muita gente a ser arrogante no púlpito, na igreja, e a gente vê aquela arrogância e diz: aquele ali é homem de Deus. Como? Está aí. Quem recebe poder, mano, faz o bem. Porque é bem dado. Mas timbanga aquela mão benda. Lhe dobra. Vê alguém? Então veja só que diz: como Jesus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem. Veja só, e curando, fez o bem e ele era um homem do bem, era um homem justo, um homem honesto, um homem sensato, um homem com o caráter do bem. E com isso também curou. Não estou dizendo que o bem que ele fez foi a cura. Não dizer que ele fazia o bem como pessoa. He was a good guy. Ele era um bom homem, uma boa pessoa, uma pessoa honesta, sensata, com virtudes, com virtudes de honestidade, princípios, valores, ética, tudo aquilo que são princípios morais da palavra de... Esse era o homem Jesus. E adicionado a isso, esse poder que ele recebeu, não só terminou no caráter dele, mas também através desse poder curou pé. Era poder para curar, mas não cura aqui. Foi alguém para casa? Onde estão todos aqui? Graças a Deus. Amém ou não amém, queridos? Cura todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém ou não amém? Então, vamos completar nossos versículos aqui até 47, não é isso? Estamos no 43, não é isso? Então, 40 e que agora? 44 agora, né? E todos que criam, não é? Veja só para você perceber o que o poder faz. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Caráter, perseveravam na palavra. É o que faz o poder constante. Depois, o que é que faz? E em toda a alma havia E porque havia temor e havia poder, este poder que lhes fazia meditar na palavra, lhes dava o caráter, haviam o que? Sinais e faziam-se maravilhas pelas mãos dos apóstolos. E todos que criam estavam como? Juntos e tinham tudo eco. É o que o poder faz, transforma o coração. Não te faz você se tornar orgulhoso, achar que você é melhor que os outros. Você se acha comum com os outros, verdade ou não? Porque o fato que eu comprei é de Japão, o fato dela, vocês todos não compram esse fato aqui. Quer dizer que tudo que um tinha era comum. Não importa se aquilo é caro, o que ela tem não é caro, mas a partir do momento que é meu, está comigo, é dela também, é comum. Não preciso chegar a exibir para ela que o casaco vale $5, $10, não, é comum. É nosso, é meu, comprei, sim, está comigo, mas
Eu não preciso chegar a mostrar para os outros que eu sou melhor, tenho coisas em relação aos outros. Entenderam o que estamos a pregar aqui? Então, percebam o perigo da gente pensar, não entender o que é poder, o que é virtude de Deus. Virtude de Deus molda caráter e nos leva a pregar Cristo, a ser testemunhas de Jesus. Vamos lá aqui, diz. Estavam juntos todos e vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam todos segundo cada um necessita. Perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa, juntos com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Quando nós temos consciência do poder de Deus, acontecem essas coisas. Acabavam de receber o Espírito Santo e o poder de Deus estava sobre eles. Esteja a ver os resultados. Não precisa fazer trapaceamento, ir buscar poder em sítios escondidos. Se nós como igreja começarmos a despertar e assumirmos o que Deus nos entregou, e começarmos a orar, começarmos a nos entregar e dedicarmos mesmo naquilo que Deus nos doou, a igreja cresce, o evangelho cresce e almas são grandes. Mas se nós sentarmos e não nos levantarmos como Pedro se levantou, meus irmãos, vamos continuar a lamentar, chorar entre nós mesmos e nada vai mudar. Todo mundo aqui está à espera de ver o pastor a mudar a igreja, mas a igreja não é do pastor. Esses aqui cresciam todos em comum, está aqui comum. Significa que desde Pedro até lá todos trabalhavam e a igreja crescia porque todos trabalhavam. Amém ou não amém? Os irmãos não vêm porque o pastor não lhes disse nada. Não funciona. A igreja não avança porque o pastor... Não. O que é que você faz com a virtude que recebeu? Porque a igreja é de Cristo. Eu e você somos membros do corpo de Cristo. Alguém vai à igreja? Podemos orar nesta noite? Alguém entendeu que recebeu virtude aqui? E vai continuar sentado? Vai continuar sentado ou vai se levantar? Então vamos nos colocar de pé agora e vamos orar.